Digna Procuradora-Geral da República, Excelência, Excelentíssimo Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Excelentíssima Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, na pessoa de Vossas Excelências, cumprimento todas e todos os demais presentes nesta sala. Pela relevância social e jurídica, aplaudo o Supremo Tribunal de Justiça, que aqui represento, a iniciativa da SIG de dedicar este fórum à análise multidisciplinar da resposta atual da justiça à violência doméstica e também ao debate público das estratégias da formação de polícias, oficiais de justiça, procuradores, advogados e juízes e juízas, naturalmente. Então, documenta a memória escrita da humanidade que a violência doméstica não é uma fenomenologia social nova. Existia nas suas diversas formas, mas era naturalizada pela cultura patriarcal dominante, remetendo-se, com eufemismos mais ou menos românticos, ao âmbito da instituição familiar. O Estado, as suas leis e instituições ignoravam, conviviam perfeitamente e até legalizavam algumas dessas práticas. Percurso pela legislação e pela documentação da memória escrita, nomeadamente a cultura escrita, documentariam facilmente isso. Mas a luta pela igualdade de direitos e, sobretudo, a emancipação da mulher produziu efeitos a partir da última década do século XX. Instituições internacionais, universais e regionais, em instrumentos convencionais e em linha com esses instrumentos, os próprios Estados, nas respectivas cartas magnas, como sabem, são as Constituições, e na lei ordinária, sobretudo nas leis criminais, reconhecendo a discriminação desfavorável das mulheres, enverdaram pela consagração de nas compilações de princípios e de regimes normativos visando assegurar a igualdade de direitos do ser humano sem distinção de género. A mulher, que é lamentável dizer, é ainda vítima de discriminação e de preconceitos e carece de proteção reforçada, proteção especial, numa relação familiar ou equivalente. O direito penal, instrumento de proteção de bens jurídicos de grande importância social, diríamos mesmo, dos únicos que merecem proteção criminal, informado por tais princípios, impunha-se a acompanhar essa dinâmica e proteger os bens jurídicos comuns e essenciais à sã convivência e ao pleno e efetivo exercício dos direitos de cidadania, sem qualquer discriminação, nomeadamente sem discriminação em função do género. A efetiva igualdade de direitos do ser humano, seja qual for a sua identidade sexual, é hoje, está perfeitamente estabilizado, um direito fundamental, consagrado em convenções universais e regionais, e assegurado pela generalidade, pela quase universalidade das leis fundamentais dos Estados e, particularmente, pelos Estados ocidentais, pelos Estados democráticos ocidentais. Neste âmbito, destaca-se a Convenção, neste âmbito e no domínio europeu, destaca-se a Convenção de Istambul de 11 de maio de 2011, um edifício jurídico do Conselho da Europa muito avançado, erigido com a finalidade de prevenir e instaurar procedimento penal relativamente à violência contra as mulheres e à violência doméstica. Reconhece, no preâmbulo, que a igualdade de género e das pessoas que se encontram numa relação de convivência familiar é essencial na prevenção dessa violência, incluindo a violência familiar. Quis estabelecer um espaço europeu de liberdade e segurança para as mulheres e raparigas. A violência doméstica constitui nas últimas décadas, uma grave violação dos direitos humanos que afeta desproporcionalmente as mulheres e as raparigas. As vítimas de violência doméstica, repito, devem usufruir de medidas especiais, como diz a Convenção, mas também como está na nossa legislação, medidas especiais de prevenção desde logo, de proteção e de eficaz exercício dos respectivos direitos. Na definição do artigo 3º, porque por vezes se entende que o crime de violência doméstica abrange muitos mais factos e fenómenos propriamente aqueles que se circunscrevem ao artigo 152,
Na definição do artigo 3º da Convenção de Istambul, a violência doméstica abrange todos os atos de violência física, sexual, psicológica ou económica, repito, que ocorram na família ou na unidade doméstica, ou entre cônjuge ou ex-cônjuge, ou entre companheiros ou ex-companheiros, quer o agressor coabita ou tenha coabitado ou não com a vítima. Esta norma, no essencial, corresponde ao crime de violência doméstica do artigo 152. Mas se não correspondesse, poderia sobrepor-se. Em Portugal, o crime de violência doméstica, como acabo de dizer, encontra-se previsto e punido nos termos do artigo 152 do Código Penal, integrando também a definição da criminalidade violenta. Ou seja, um crime de violência doméstica é um crime, por natureza, considerado de criminalidade violenta. É também um crime de investigação prioritária num processo de natureza urgente. Quer dizer que os prazos correm ininterruptamente, nomeadamente em férias, etc., e tem prioridade sobre o demais serviço. O nosso ordenamento está dotado de um vasto conjunto de diplomas e normas que conferem às vítimas de violência doméstica mecanismos de proteção e facultam procedimentos fáceis e expeditos para a efetivação dos direitos de proteção e de reparação que lhes são atribuídos. Sem querer ser exaustivo, a incriminação, que acabo de referir, suficientemente abrangente para amparar a multiplicidade das condutas ofensivas da dignidade humana, e é o que está em causa, das vítimas, e há a norma adjetiva que finalmente veio a abrir o caminho a efetivo reconhecimento de direitos processuais das vítimas, nomeadamente das vítimas de violência doméstica. Destacamos o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e assistência, o Estatuto da Vítima, que lhe confere o Estatuto de Vítima especialmente vulnerável, o regime da concessão de indemnização oficiosa, de reparação oficiosa às vítimas de crimes violentos, e nomeadamente às vítimas de crime de violência doméstica, o apoio judiciário, a isenção de custas, de preparo os custos de quaisquer despesas, o regime de utilização de meios técnicos de controle à distância, o regime jurídico das armas e de munições, por vezes esquecido e maltratado, que regula a interdição, detenção, uso e porte de armas, nomeadamente de armas de fogo, o regime legal das perícias médico-legais, que lhe confere prioridade às perícias médico-legais nos crimes de violência doméstica, o regime de aplicação de medidas de proteção de das testemunhas em processo criminal. Os regimes substantivos e processual, que só serão suficientemente eficazes para prevenir esta fenomenologia criminosa e para proteger as vítimas, repito, e não me canso de o repetir, especialmente vulneráveis, se existirem estruturas de apoio suficientes e específicas, sobretudo se houver órgãos de polícia criminal, procuradores e procuradoras, advogados e advogadas, juízes e juízas apetrechados e com a apetência e, sobretudo, a formação humana e técnico-jurídica adequada a investigar, cada um em seu campo, naturalmente, acusar, defender e julgar, que é destes que eu estou a falar, e, em caso de condenação, a punir na justa medida o arguido que praticou factos constitutivos de um crime ou de vários crimes de violência doméstica. Também neste aspecto temos evoluído. Ainda que não o suficiente para gerar a percepção social de que a justiça nesta área confere tratamento de igualdade a arguidos e vítimas de violência doméstica, para que cada um possa exercer plenamente os respectivos direitos e obter a proteção devida e eficaz. E que não exista colisão de direitos, mas se existir, possa ser justamente solucionada. Mas há que prosseguir, fazendo o caminho e, se possível, estugar o passo para que aos diversos níveis de intervenção nesta área, a atuação de cada agente, cada interveniente, cada sujeito processual e respectivo representante, e maiormente do juiz ou da juíza, seja despida de uma perspectiva, de um julgamento, de uma perspectiva de género. Certamente que a universalidade da formação e atualização periódica seriam uma boa solução. Mas a racionalidade dos meios aponta para que o esforço se concentre na criação de estruturas dedicadas à prevenção e investigação desta fenomenologia criminosa e se invista na especialização de procuradores e procuradoras, de polícias, que, como temos vindo a fazer,
como tem sido vindo a ser feito, mas também na formação dos juízes, o que não tem sido de todo feito, ainda que parcialmente se tenha avançado também nesse domínio. Alguns países, recordo, nomeadamente aqui tão perto, logo em Espanha, mas também no Canadá, na África do Sul, no Brasil, avançaram já para a criação de tribunais especializados ou tribunais especiais, segundo a nossa linguagem comum, no julgamento dos crimes de violência doméstica. Pode ser uma solução se eventualmente a nossa Magna Carta a comportar. Seria estultícia pensar que há soluções milagrosas neste domínio, mas não há. Para delinear as estratégias de formação, tão ou mais importante de impor concepções ideológicas ou sociológicas dominantes em cada momento, o que é, lamentavelmente, uma tendência. A violência doméstica não deve ser uma questão de Estado e nunca uma bandeira para brandir na luta partidária. Se assim for, estamos a dividir a sociedade. Devem ser, de qualquer dos modos, devem ser os estudos das estatísticas abrangentes e confiáveis a preceder e a informar as opções de política criminal e de política organizativa. Seguramente que o investimento na educação, na prevenção, na formação especializada e na punição justa haverão de efetivar e realizar a igualdade de todos e de todas, se não erradicando, pelo menos reduzindo drasticamente a grave violação do direito fundamental, da ofensa grave da dignidade da pessoa humana que traduz o crime de violência doméstica. Muito obrigado.